Olá, sou Fábio Saião, educador somático, rofista estrutural de movimento e filósofo de formação. Vim aqui falar um pouco sobre o princípio da palintonicidade. Antes de falar sobre a palintonicidade, acho importante dar um pouco o contexto dos princípios de intervenção, que vieram a se tornar a teoria fundacional do Rolfing. A criadora do Rolfing, Ada Rolf, que faleceu em 1979, aos 83 anos, ela deixou como legado, entre outras coisas, o toque característico que usamos nas sessões de Rolfing, que é um toque habilidoso de mobilização do tecido miofascial. E também deixou como legado uma maneira de pensar sobre o corpo humano e sua relação com a força da gravidade. Ela deixou uma estratégia modelar para organizar melhor nossa relação com a gravidade, uma estratégia exemplar e didática para passar o trabalho do Rolfing adiante, para ensinar a novos rolfistas um ponto de partida seguro e eficaz em seus resultados, que é uma excelente estratégia de 10 sessões, conhecida como a receita. A Ada dava como que uma orientação geral para os seus alunos rolfistas. Ela pedia que eles seguissem o que aprenderam com ela por mais ou menos 5 anos, ou pelo tempo necessário, antes de começar a experimentar coisas diferentes dentro do trabalho do Rolfing. Muitos desses alunos, que se tornaram os primeiros professores de Rolfing no Instituto, alguns na ativa até hoje, eles puderam observar a Ada trabalhando e receber sessões dela, e em várias oportunidades notaram que a Ada realizava sessões criativas e bastante diferentes daquelas da receita. Eles sabiam que o Rolfing não se limitava às 10 sessões, que poderia ir muito além dessa estratégia exemplar. Então, na década de 80 e início de 90, um grupo de professores de Rolfing do Instituto, alunos da Ada, eles procuram, por meio de um processo que a gente pode comparar com uma engenharia reversa das 10 sessões deixadas pela Ada, eles procuram explicitar as condições necessárias e imprescindíveis a toda e qualquer sessão de Rolfing. Na busca por essa lógica por trás das 10 sessões, foi explicitado algo que sempre esteve presente nas sessões da Ada, que são as regras constitutivas do Rolfing. A essas regras se deu o nome de princípios de intervenção, que são a adaptabilidade, o holismo, a palintonicidade, o suporte e o fechamento. Então, essas regras constitutivas do Rolfing, os princípios de intervenção, devem estar sempre presentes em toda e qualquer sessão de Rolfing, seja nas 10 sessões da receita, seja nas sessões não formulaicas. São os princípios, inclusive, que dão a ancoragem para o rolfista mais experiente elaborar com segurança sessões ou estratégias diferentes daquelas deixadas pela Ada. Alguns, inclusive, chegam até mesmo a trabalhar exclusivamente com sessões não formulaicas. Se em uma sessão de Rolfing um ou mais dos princípios não esteve presente, para não dizer que não foi uma sessão de Rolfing propriamente dita, a gente pode dizer que foi uma sessão incompleta, que foi uma sessão pouco exitosa. Então, sobre o princípio da palintonicidade, um dos rolfistas daquele grupo, que explicitou os princípios de intervenção é o Jeff Maitland, que é um rolfista e teórico do Rolfing brilhante, e que foi professor universitário de filosofia nos Estados Unidos antes de ser rolfista. O Jeff Maitland estava procurando uma palavra que traduzisse bem um fenômeno que se manifesta no corpo do cliente em toda boa sessão de Rolfing, que é o fenômeno da oposição tensional adequada e harmoniosa. É curioso que a própria Ada falava muito sobre esse fenômeno da oposição tensional, e de diversas maneiras, mas ela nunca encontrou na sua língua nativa, o inglês, uma palavra que traduzisse sinteticamente tal fenômeno. Ela falava muito sobre a linha vertical, uma abstração ao redor da qual devemos nos organizar para que haja uma boa relação com a gravidade. E para ela essa boa relação com a gravidade, ela se dá pelas duas direções da linha. De maneira um pouco poética, ela falava dos pés e pernas que se organizam para alcançar o centro da Terra, e da cabeça que tem um impulso para alcançar as estrelas distantes. E ela também falava sobre as linhas horizontais de organização no corpo humano, falava do equilíbrio necessário entre grupos musculares flexores e extensores, e falava da tensão que deve ser bem distribuída e organizada por todo o corpo, para se chegar à integração estrutural e economia funcional. A gente tem uma imagem no livro dela, que é a de uma barraca com um mastro vertical e as várias estacas ou âncoras no chão que seguram as cordas da barraca. Se as tensões das cordas dessa barraca não estão bem distribuídas, a gente tem uma estrutura frágil, uma barraca meio troncha e pouco funcional, prestes a cair. Para a barraca ser
bem funcional, né, e forte, todas as cordas devem estar ancoradas com uma tensão adequada e bem distribuída por toda a estrutura. Voltando lá para o Jeff Maitland, né, foi justamente na filosofia que ele encontrou uma palavra mais adequada para traduzir esses fenômenos, mais precisamente na filosofia pré-socrática de Heráclito de Éfeso, que viveu na Grécia lá entre os séculos 6 e 5 a.C. A palavra palintonicidade já é um neologismo criado pelo Jeff Maitland, derivado da palavra grega palíntonos, presente num dos aforismos de Heráclito. Então, uma tradução para o português desse aforismo diz, abre aspas, eles não compreendem como, separando-se, podem harmonizar-se. Harmonia de forças contrárias, como a do arco e da lira. A gente pode ainda dividir palíntonos em dois elementos. Palin, que quer dizer de novo, em sentido inverso. Por exemplo, está presente na palavra palíndromo, que são aquelas palavras ou até mesmo frases inteiras que, se lidas no sentido inverso, né, da direita para a esquerda, elas seguem as mesmas letras, uma a uma, do sentido usual da esquerda para a direita, como a palavra arara. Já da palavra tônus, temos tônus, ou tom, tensão, como em tensão muscular, ou como a tensão adequada de uma corda de instrumento musical, por exemplo, que produz um som harmônico. Palíntonos quer dizer, então, oposição tensional adequada ou harmoniosa. A gente pode falar e teorizar a respeito da palintonicidade, mas a palintonicidade ela é algo que se manifesta no nosso corpo. Ela se manifesta tanto como um fenômeno perceptivo, uma felt sense, nas nossas sensações corporais, por exemplo, de peso, que chega lá no chão e dá resposta na direção oposta, né? A sensação de que a cabeça tem como que uma puxada para o alto, na sensação de espaço ocupado pelo corpo e volume corporal e a relação com o entorno, o ambiente, das duas direções opostas nos diversos planos. Mas a palintonicidade ela também se manifesta concretamente em nossas estruturas físicas, no nosso tecido miofacial, que é observável por um terceiro, com um olhar atento e treinado. A experiência corporificada da palintonicidade do contraste que fazemos entre o momento pré-sessão de Rolfing, quando não havia ainda uma linha palintônica clara, e o momento imediatamente pós-sessão, quando essa linha palintônica se manifesta com clareza e definição, essa experiência corporificada da palintonicidade pode parecer muitas vezes quase como uma epifania corporal. É sempre muito bonito observar em nossos clientes a manifestação da palintonicidade, e também escutar deles falas que exprimem a percepção da palintonicidade. É comum escutar deles algo como que ganharam chão ao mesmo tempo em que a cabeça e ombros se expandiram para cima, que é uma linha palintônica vertical, ou então que ganharam uma percepção alargada de lateralidade, que é uma linha palintônica horizontal lateral-lateral, ou que ganharam volume na frente do tórax, o que é observável, inclusive. Outra linha palintônica horizontal, agora frente-trás. Nesta semana mesmo eu atendi uma cliente que, logo após a sessão, ela disse que estava se sentindo como um toldo de circo, muito alta e com âncoras no chão. E olha que ela falou isso sem conhecer aquela imagem da barraca lá presente no livro da Aida. Então, todos os princípios, né, eles são igualmente importantes e imprescindíveis nas sessões de Rolfing. Mas a gente pode dizer que o princípio da palintonicidade é o que mais tem a cara do Rolfing, que é talvez o que mais nos diferencia de outras terapias corporais e abordagens de educação somática. A palintonicidade só se manifesta se a gravidade for considerada no processo terapêutico. Aliás, a Aida dizia que no Rolfing é a gravidade que é o terapeuta. A gente tem uma definição sucinta do Rolfing, elaborada pelo Jeff Maitland e outros dois importantes rolfistas e professores, que diz: Rolfing é a filosofia, ciência e arte de integrar as estruturas corporais humanas no espaço-tempo e gravidade por meio da manipulação miofacial e da educação pelo movimento. Mas a palintonicidade é um princípio tão identificado ao Rolfing que o Jeff Maitland chegou a sugerir em um de seus textos uma definição alternativa ainda mais sintética e hermética para o Rolfing, que diz: Rolfing é a filosofia, ciência e arte da palintonicidade. Espero que tenham gostado de saber um pouco mais sobre o princípio da palintonicidade. Até logo!